Olá, alunos do 8º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula da semana? Vamos? Observem a pauta. Bom, agora que vocês viram, né, que nós estaremos fazendo a correção da atividade que vocês fizeram de produzindo textos da carta aberta. Então, vocês tinham lá, dando logo a introdução na atividade, né? Nesta unidade, você estudou as características de uma carta aberta. Agora chegou a sua vez de escrever uma carta aberta e com as características que esse gênero textual apresenta. Então, primeiro vamos ler esse gênero textual e observar as características, foi o que vocês fizeram. Então, estava lá, carta aberta ao Congresso Nacional. Ainda depositamos no atendente da farmácia o poder de decifrar a letra do médico. Tatiana Gomes, mestranda em Linguística de São Paulo. Então, ele escreveu assim: soube que todos os profissionais do Sistema Público de Saúde do Acre terão de escrever receitas, prontuários e outros documentos relativos a pacientes em letra de forma. Pouca gente, no entanto, deve ter sido informado dessa medida. Sua importância na vida do cidadão comum é inversamente proporcional ao espaço que ocupa na mídia, apenas notinhas em jornais, sem nenhum destaque. O que está em jogo aqui é a quebra de mais um daqueles pequenos poderes com os quais convivemos cotidianamente. A famosa expressão letra de médico traz embutida uma discussão que se faz ao doutor, dono do conhecimento, de não ser obrigado a comunicar claramente aos comuns mortais aquilo que lhes é de direito. Quando se chega à farmácia com uma receita incompreensível, deposita-se nas mãos do atendente o poder de decifrar o código. Ora, se a padronização da língua é uma exigência para todos a fim de estabelecer a comunicação e a socialização a partir da linguagem, os códigos dessa língua, ou seja, as letras, devem ser claros e não inteligíveis, se é que são apenas entre determinados grupos. Parabéns ao Acre, a decisão é um exemplo de respeito ao cidadão. E aí, o que vocês acham? Com certeza, Tatiana Gomes, com certeza vocês também já passaram, meus pais já passaram por uma situação dessa, de não entender absolutamente nada da letra que o médico coloca na receita, e quando chega na farmácia, o atendente tem que saber do que se trata. Hoje em dia, os médicos, né, eles são mais evoluídos, alguns usam carimbos, que eu já fui no SUS e o médico carimbou o nome do remédio que eu tinha que tomar, ou então nesses outros consultórios que é tudo digitado já, né? Então aí não tem erro, tá? Pra gente saber o que nós vamos tomar. Mas antes, em alguns outros lugares também, decifrar a letra dos médicos é uma luta. Então nós tínhamos a primeira pergunta: qual é o assunto principal dessa carta aberta? Bom, é simples, né? É a obrigatoriedade para os profissionais do Sistema Público de Saúde do Acre, né? Tem que deixar bem claro que é do Acre, terem de escrever em letra de forma receitas, prontuários e outros documentos relativos a pacientes. O que motivou a implicação dessa obrigatoriedade a esses profissionais? O fato de eles empregarem letras ilegíveis, isso mesmo, colocando a saúde da população em risco, pois é possível ver uma compreensão errada dos registros feitos. Qual é a sua opinião em relação a essa obrigatoriedade? Você considera importante haver essa lei? Por quê? Bom, aqui vocês colocaram a opinião de vocês, né? Mas eu tenho certeza que vocês são da mesma opinião que eu. Com certeza é muito importante ter essa lei, sim, porque nós precisamos saber com absoluta certeza aquilo que nós estamos tomando, né? Qual o remédio que nos foi colocado, porque de repente um atendente não entende direito o nome do remédio, pega um remédio que não é o correto e pode fazer muitos danos à nossa saúde. Então é importante nós sabermos sim o que é que o médico está passando, não só no momento, ele fala para nós qual é o remédio, né, que está passando, mas quando escreve não tem como entender. E às vezes a gente esquece o nome, precisa da receita para saber, né? E com uma letra ilegível, impossível. Precisamos sim de mais leis como essa, né, do Acre. Quarta questão. Nessa carta aberta, além do título, há um subtítulo. Que informações são apresentadas neles? Bom, no título foi informado que o destinatário, né? E no subtítulo que nós temos o assunto da carta, que é importante para saber sobre o que se trata, né, a carta.
Em que parte da carta aparece identificado quem escreveu? Logo abaixo do subtítulo, né? Que a Pro leu com vocês. Deixa eu voltar lá. Ó, então, tem a Carta Aberta ao Congresso Nacional, é o título, o subtítulo, e logo após o subtítulo, Tatiana Gomes, né? Mestrando em Linguística, eu também li para vocês. Certo? E sexta questão. A quem essa carta aberta é dirigida? Bom, ela é dirigida com certeza ao governo do Acre, né? Porque ele está falando dessa lei, que precisa ter essa lei. Além de argumentos para persuadir o leitor, a carta aberta pode apresentar críticas, solicitações e alertas. Qual é a crítica apresentada nessa carta? Com certeza a crítica está aí, né? Ela está consistindo no fato de os profissionais da área de saúde escreverem em forma ilegível receitas, prontuários e outros documentos relativos a pacientes. E também por não ter sido bem divulgada a obrigatoriedade aos profissionais da área de saúde de terem de escrever esses documentos de forma legível. No decorrer da carta, a autora entrega alguns argumentos para mostrar que a sua opinião sobre o assunto está adequada. Sublinhe na carta o argumento usado para convencer o leitor dessa obrigatoriedade. Então vamos lá, eu tenho aqui. Ora, se a padronização da língua é uma exigência para todos a fim de estabelecer a comunicação e a socialização a partir da linguagem, os códigos dessa língua, ou seja, as letras, devem ser claros e não inteligíveis, se é que são apenas entre determinados grupos. Parabéns ao Acre, a decisão é um exemplo de respeito ao cidadão. Certo? Com certeza vocês colocaram esse também, né? No oitavo diz assim: de que forma essa carta é concluída? Bom, ela é concluída com uma parabenização ao governo do Acre e com o reconhecimento da autora de que a lei implantada é uma forma de respeito ao cidadão. Em relação à estrutura da carta língua, explique como ela está organizada. Bom, ela apresenta o título, né, com a indicação do destinatário, o subtítulo com a referência ao assunto da carta, nome e informação da remetente, a introdução com a apresentação do assunto da carta, o desenvolvimento, que é a exposição dos fatos acompanhados de críticas e argumentos e, por último, a conclusão. 10. O registro empregado nessa carta é o mesmo das cartas lidas nas páginas anteriores dessa unidade? Sim. Nessa carta, assim como nas anteriores, foi empregado o registro formal, isso mesmo, certo? Então, eu finalizo aqui a correção das atividades, aí vocês têm um planejando, vocês vão ler direitinho, né, sobre a carta aberta que está sendo solicitada para vocês fazerem, e como vocês viram lá na pauta, a entrega vai ser no dia 9. Façam com bastante atenção essa carta e enviem lá para a Marina para que ela possa me passar para que eu possa corrigir, tá bom? E depois disso, vocês têm lá a parte do Max Desafio. Façam direitinho o Max Desafio, que vocês estarão fazendo na página 81 a 83, tá? E na próxima aula, nós estaremos corrigindo, tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Boa atividade para vocês!